Existem mais de 7 mil doenças raras que acometem milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que 13 milhões de brasileiros tenham alguma dessas enfermidades raras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o conceito de doença rara é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. Nesse educativo, iremos abordar uma dessas doenças, a SQF, Síndrome da Quilomicronemia Familiar, que atinge entre 1 e 2 pessoas a cada 1 milhão e pode se manifestar em vários momentos da vida, desde a infância até a idade adulta. A Síndrome da Quilomicronemia Familiar, ou SQF, ela é uma doença muito rara, considerada ultra rara, cerca de 1 a 2 indivíduos por milhão na população em geral. Mas ela pode ser mais frequente, chegar a 1 para 100 mil, em locais onde os casamentos consanguíneos ocorram com maior frequência. A SQF, ou Síndrome da Quilomicronemia Familiar, é uma doença que se caracteriza pelo aumento dos triglicérides. A SQF, o Síndrome da Quilomicronemia Familiar, ela é caracterizada por elevações extremamente importantes dos triglicérides do sangue. Normalmente os valores normais são até 150 e geralmente na SQF nós temos valores acima de 1.000, podendo chegar a 3.000, 4.000, às vezes 10, 20 mil miligramas por decilitro. E na realidade o que está acontecendo? Nós estamos tendo um acúmulo no sangue das gorduras que a gente come na dieta, porque nós temos uma dificuldade do organismo em quebrar essas gorduras. E elas são transportadas por uma lipoproteína que a gente chama de quilomicrons, e basicamente nós temos o acúmulo desses quilomicrons no sangue. Por isso que ela se chama Síndrome da Quilomicronemia Familiar, ou seja, nós temos acúmulo dessa lipoproteína extremamente rica em gorduras, uma lipoproteína muito grande e que leva então a valores extremamente altos de triglicéridos, porque o nosso organismo não tem capacidade de quebrar essas partículas da circulação. Vamos entender a função dos triglicérides em nosso organismo. Bom, os triglicérides são a moeda energética do nosso organismo, ou seja, é a maneira como a natureza fez para a gente armazenar energia, né? Então, por exemplo, o tecido gorduroso que a gente tem no organismo, por exemplo, no subcutâneo, por exemplo, são triglicérides. Só que os triglicérides também eles são encontrados em outros lugares, né? Eles são encontrados no fígado, eles são encontrados no sangue, né? Então, vamos dizer o seguinte, que as gorduras que a gente come são basicamente na forma de triglicérides, a grande maioria delas, tá? Os valores de triglicérides em uma pessoa normal são de 150 miligramas por decilitro. No portador da SQF, os valores desses triglicérides são extremamente elevados. Então, os triglicérides, eles, como eu falei, eles se encontram em vários lugares do nosso organismo e na natureza, né? E, obviamente, no nosso sangue nós também temos triglicérides. Então, a gente dosa os triglicérides no sangue para ter uma ideia se esses valores estão normais ou alterados. Então, valores normais, a gente tem até 150 miligramas por decilitro de triglicéridos. No caso da SQF, nós temos valores aí que são às vezes 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o valor normal. E esse é o grande problema dessa doença. Meu nível de triglicérides é na faixa de 1.200, 2.000 a 3.000. A SQF, Síndrome da Quilomicronemia Familiar, é uma doença autossômica recessiva e pode acometer homens e mulheres na mesma proporção. Mas para a doença se manifestar, o pai e mãe têm que passar o gene modificado para o filho ou filha. Se apenas o pai ou apenas a mãe passarem o gene recessivo para o filho ou filha, a doença não se manifesta. Ou seja, é preciso que ambos os pais tenham a mutação e passem para os filhos. A SQF é uma doença genética, sim. Ela é considerada um modo de herança autossômico recessivo, ou seja, o paciente precisa herdar um gene alterado do pai e outro da mãe para expressar a doença. Porque ela, se receber um alelo apenas, um gene mutado, a doença não se manifesta de forma plena. Pessoas de frutos de casamentos consanguíneos entre familiares podem ser um grupo de risco para a doença. Então, um grupo de risco que nós teríamos para SQF seriam pessoas que são oriundas de casamentos consanguíneos, porque isso aumenta muito a chance de a gente receber um gene alterado do pai e da mãe. Casamentos consanguíneos têm uma maior prevalência de SQF. Esse efeito do gene se manter numa região é chamada de efeito fundador. Então, efeito fundador está associado a uma maior prevalência de algumas doenças genéticas. E uma médica falou, será que ela tem misturas de sangue?
Então, nessa, eles começaram a pedir para mim mostrar quais são os parentescos. Meu pai e minha mãe era o quê? Era primo, não era? E aí eles pediram para fazer a árvore. E fiz o desenho da árvore junto com 2 tias. E aí ela ajudou a descobrir que todos os meus parentes eram primos casados com primos, até primo-irmãos. A SQF, síndrome da quilomicronemia familiar, é causada geralmente por alterações ou mutações no gene que codifica a lipoproteína lipase, LPL. A SQF tem causa genética, determinada por defeitos em homozigose, ou seja, o paciente precisa receber 2 genes alterados, um do pai e um da mãe, em 5 principais genes: LPL, que é a lipoproteína lipase, LMF1, que é um fator na ativação da lipase, ApoC2, ApoA5 e GPIH-BP1. O paciente pode receber mutações no mesmo gene do pai e da mãe ou uma combinação de genes diferentes, por exemplo, um defeito na LPL com um defeito na ApoA5. E aí ele vai apresentar também o quadro clínico de SQF. Os quilomicrons têm a função de transportar ácidos graxos da dieta para os tecidos onde eles serão consumidos ou armazenados como combustível. Pessoas com SQF possuem ausência ou deficiência da LPL, ocasionando o acúmulo de quilomicrons no sangue. O quilomicro é a primeira partícula que se forma quando nós nos alimentamos. Então, ele é formado por uma camada de fosfolípides externa e no seu interior ele tem triglicérides e colesterol e algumas proteínas que ajudam na sinalização de qual vai ser o destino dessa partícula na nossa circulação. E quando eles são lançados na linfa, tá? E rapidamente eles são removidos da circulação pela lipoproteína lipase nos capilares sanguíneos. Acontece que na SQF, como essa lipase ela está inativa ou ausente, essa digestão dos triglicéridos dos quilomicrons acaba não ocorrendo. Então, eles permanecem em circulação por tempo prolongado, praticamente durante a vida toda do indivíduo, né? Porque normalmente eles são removidos da circulação, na próxima refeição eles reaparecem e rapidamente são removidos da circulação. Aqui não. Nessa condição, eles permanecem elevados e causam todos esses danos à saúde do indivíduo. Agora, vamos conhecer os principais sintomas da SQF. Então, a SQF ela é caracterizada basicamente por elevações muito grandes nos triglicéridos do sangue. Então, por exemplo, as pessoas geralmente têm acima de 1.000 miligramas por decilitro, quando o normal é abaixo de 150, mas pode chegar às vezes 10.000, 15.000 em casos mais raros, tá? E isso se associa a algumas alterações clínicas. Por exemplo, aparecimento de xantomas, que são bolinhas de gordura que aparecem no corpo da gente, xantomas eruptivos, tá? É como se fosse tipo uma catapora que aparece assim do nada, tá? A gente pode ter dores abdominais recorrentes, a gente pode ter pancreatite, que é uma inflamação grave no pâncreas, a gente pode ter, por exemplo, aumento do fígado e do baço, porque nós temos acúmulo de triglicérides nesses órgãos do nosso organismo. E a gente pode ter também o que nós chamamos de lipemia retinal. O que é isso? A gente faz um exame do fundo de olho e nós vamos ver o sangue branco. Porque como você tem triglicéridos muito altos no sangue, o sangue deixa de ser vermelho e passa a ter uma cor esbranquiçada, cor de rosa e às vezes branco mesmo. Tanto que uma das coisas que a gente faz para pegar o diagnóstico da hipertrigliceridemia grave é pegar o sangue do indivíduo, colocar na geladeira durante 12 horas ou fazer uma ultracentrifugação do sangue, a gente vai ver que aquele sangue parece um leite, tá? Então, porque está cheio de gordura, né? Porque basicamente triglicéridos são gorduras. Vale reforçar alguns sintomas da SQF. Triglicérides acima de 1.000 miligramas por decilitro. Sangue viscoso, aspecto leitoso ou cremoso ou do plasma apresentando uma camada espessa de gordura. Xantomas eruptivos, erupções cutâneas com aspecto amarelo ou alaranjado. Dores abdominais recorrentes. Lipemia retinal. Complicações cognitivas. Os sintomas da SQF podem aparecer logo após o nascimento.
A SQF pode ter alguns sinais de alerta. Logo ao nascimento, o bebê, quando vai fazer, o pediatra, o neonatologista vai fazer uma coleta de sangue, aquele sangue com aspecto alaranjado, cremoso, já sugere que os triglicéridos estejam elevados. Uma outra situação é se esse sangue for deixado em geladeira, ele tem um aspecto de creme de leite, uma camada superior que lembra o creme de leite, pela presença dos triglicéridos. No bebê, as dores abdominais são frequentes, então uma criança irritadiça e não pode receber o aleitamento materno porque é rico em gorduras o leite materno e com isso esses triglicéridos vão se elevar e podem causar dores abdominais e até pancreatite. Mais para frente, né, na vida em geral, mais na vida adulta, mas também pode ocorrer nas crianças a presença de xantomas eruptivos, que são deposições também lipídicas na derme desses pacientes. Eles parecem uma catapora. E o local preferencial de apresentação é no tronco, no abdômen, nas nádegas e nos membros superiores e inferiores. A SQF, síndrome da quilomicronemia familiar, também pode ser confundida com outras enfermidades. E por ser pouco conhecida, muitas vezes os pacientes sofrem com outros sintomas da doença, demorando muito para chegar ao diagnóstico correto. Então, a SQF, ela pode ser confundida com outras doenças. Por quê? Porque a manifestação principal dela são elevações muito grandes dos triglicéridos no sangue. Isso não é só causado pela SQF. Então, por exemplo, indivíduos com diabetes descontrolado, indivíduos obesos, com consumo exagerado de carboidratos, açúcares, por exemplo, indivíduos com consumo exagerado de álcool, indivíduos que utilizam alguns tipos de medicamentos, como, por exemplo, remédios para acne, corticoides, tá? Indivíduos que têm síndrome nefrótica ou indivíduos que têm lipodistrofia, que é uma alteração das gorduras do organismo, né? Esses indivíduos podem ter valores muito elevados de triglicéridos e, obviamente, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da SQF. E isso é super importante porque o tratamento da SQF é totalmente diferente do tratamento das outras causas de triglicéridos altos no sangue. A jornada do paciente pode ser longa. Eu tenho exemplos de pacientes que foram descobertos após os 40 anos de idade. Uma das pacientes, ela pensou que tinha esquistossomose, dado o aumento do fígado e do baço, e ela vinha de uma região endêmica para essa doença, então a primeira suspeita foi a de uma esquistossomose. Mas como ela tinha os triglicéridos muito elevados, que não fazia parte do quadro de esquistossomose, ela veio para o nosso serviço e aí investigando, nós vimos que a condição dela realmente era de SQF. E aí procuramos investigar a família. Os pais eram primos, o irmão tem a mesma condição da paciente, uma forma um pouco mais branda, e eles também não respondem aos tratamentos habituais com fibratos e ácidos graxos ômega 3, mantém triglicéridos assim acima de 5.000, mesmo com toda a restrição alimentar. Então, realmente são situações de difícil manejo e angustiantes para o paciente. O diagnóstico da SQF é feito por exames clínicos, laboratoriais e testes genéticos. O diagnóstico de SQF se baseia em aspectos clínicos e laboratoriais. E a confirmação é sempre genética. Então, do ponto de vista clínico, aqueles sinais, né? Xantomas eruptivos, lipemia retinalis, dores abdominais, pancreatite. Do ponto de vista laboratorial, elevações dos triglicérides, HDL muito baixo, bom colesterol é baixo, tem que ser abaixo de 40, mas em geral a gente vê valores de 10, 15 miligramas por decilitro, ou seja, muito baixo. Afastar causas secundárias, então tem que pedir os hormônios tiroidianos, se eles estiverem normais, reforço o meu diagnóstico. Hemoglobina glicada, porque o diabetes descontrolado é uma causa de aumento de triglicérides, mas o paciente com pancreatites de repetição pode desenvolver um diabetes secundário pela insuficiência pancreática endócrina causada por pancreatites de repetição. Outros exames que são importantes, então, fundo de olho, retinografia, ultrassom de abdômen para avaliar o fígado ou ressonância magnética ou tomografia. Muitas vezes as alterações no pâncreas tornam-se crônicas, então aspectos sugestivos de uma pancreatite crônica, isso também é um indício, mas não separa da forma multifatorial. Para separar, eu realmente preciso
da confirmação genética. O aspecto do soro é importante, né, deixado em geladeira de um dia para o outro. Na multifatorial, na quilomicronemia multifatorial, formam-se duas camadas, uma superior cremosa pela presença dos quilomicrons e uma inferior com o sangue turvo pela presença de uma outra partícula que é a VLDL, que é característica da forma multifatorial. Já na quilomicronemia familiar, nós temos apenas aquela camada que lembra uma nata, um creme de leite na porção superior. Então, isso é um outro indício da possibilidade de SQF. Mas a confirmação, sem dúvida, é genética. A presença de uma mutação ou duas mutações nos genes que provocam a SQF. Receber o diagnóstico de SQF assusta por ser uma doença rara. Então, é sim um diagnóstico que assusta o paciente, não só pela chance de complicações e muitas vezes complicações fatais, mas também pelas restrições alimentares que são impostas a esse paciente para ele ter uma vida mais próxima ao normal. Então a doença preocupa muito, porque se a gente não faz um diagnóstico adequado, a gente não vai conseguir fazer um tratamento adequado e não vai prevenir as complicações. Eu só comecei a ter os sustos no decorrer do tempo. Aí no decorrer do tempo eu acabei descobrindo que não era simplesmente uma pancreatite, e sim que ela envolvia outros sintomas e um tratamento mais a fundo. A SQF, síndrome da quilomicronemia familiar, se não controlada, pode levar a uma série de complicações em órgãos como o pâncreas e o fígado. A SQF, se não for reconhecida e não tratada, vai levar a consequências bastante desastrosas, aumento do fígado e do baço, episódios de pancreatite, que são as situações mais perigosas para o paciente, digamos assim, né? Vamos entender o que é a pancreatite, a complicação mais grave da SQF. A pancreatite aguda é uma inflamação do pâncreas, que ela é caracterizada com dores abdominais em faixa, principalmente irradiada para as costas, náusea, vômitos, tá? E é uma doença que, dependendo da intensidade dela, pode levar a uma grande inflamação no organismo, desidratação, choque, insuficiência renal e morte. Então a pancreatite, claro, ela tem vários tipos, você pode ser desde uma pancreatite mais leve, que é simplesmente uma dor abdominal, até uma pancreatite mais grave. Então é muito importante a gente ter uma ideia que essa doença está ocorrendo, porque o indivíduo precisa de um cuidado intra-hospitalar da pancreatite aguda. A pancreatite foi a mais complicada das situações, que eu fiquei internada, fiz cirurgias. Não existe cura ainda para a SQF e o objetivo do tratamento é manter o triglicérides controlado através de uma dieta alimentar com baixo consumo de gorduras. De todas as doenças, acho que a SQF é aquela em que a alimentação tem um peso muito grande. Pelo fato de os pacientes não conseguirem hidrolisar, não conseguirem quebrar essa gordura, né? Então esses quilomicrons, né? Essas partículas grandes que transportam a gordura, elas não são quebradas. Então, essas partículas vão sendo acumuladas na circulação, não tem jeito, né? Elas vão aumentando cada vez mais, por isso que aumenta essa concentração plasmática de triglicérides. Então, o que acontece? Para essa condição, a gente precisa reduzir ao máximo o consumo de gorduras, ou seja, a gente precisa evitar que esses quilomicrons sejam formados. Hoje eu faço meu tratamento mediante medicamentos, que deixa de ser, são testes, tá? Os medicamentos, ele não tem uma evolução muito grande em questão a diminuir o nível de triglicérides e também com a alimentação restrita em gorduras. A SQF até pouco tempo não tinha nenhuma terapia eficaz que auxiliasse no seu tratamento, mas felizmente novos tratamentos foram desenvolvidos. Em relação à terapia farmacológica da SQF, infelizmente a maior parte dos remédios que nós temos não funcionam. Agora, a boa notícia é que estão sendo desenvolvidas novas terapias baseadas em mecanismos genéticos para tratar a SQF. E agora a gente tem um fármaco que foi aprovado na Europa, aprovado aqui no Brasil, chamado volanesorsen, que é um fármaco específico para tratar a SQF, que leva a reduções extremamente robustas de triglicérides, e a gente imagina que isso vai reduzir o risco de complicações da doença. A SQF é uma doença difícil de ser controlada e o paciente deve ser acompanhado por profissionais especializados. Então, o problema da SQF é que é uma doença muito desconhecida, né? Então,
ela é desconhecida não somente pelo público em geral, mas também pelos profissionais da saúde. Então, médicos e nutricionistas às vezes desconhecem a doença e a gravidade dessa doença. E é fundamental que um paciente portador da SQF seja acompanhado, claro, por médico, né? E também por nutricionista, para que, para que o nutricionista consiga adequar essa dieta, adequar a quantidade de gordura da dieta e, mais do que isso, tornar uma dieta saborosa. A dieta, ela é toda baseada pela nutricionista, ela que passa as dietas baseada a não ter gorduras. O tratamento principal da SQF é a dieta alimentar e a base é a restrição de gorduras. Pensando na alimentação, a gente recomenda no máximo 10% das calorias na forma de gorduras. Uma dieta normal, mais ou menos a gente recomenda em torno de 30% das calorias na forma de gorduras. Quando a gente fala em 10%, é uma redução bem drástica mesmo, uma redução bastante radical. Mas deixar de comer gordura foi assim bem complicado. Agora vamos ver algumas orientações nutricionais, a começar pelos alimentos permitidos. Em relação a alimentos permitidos para o tratamento da SQF, a gente pode pensar assim: todas as frutas são permitidas todos os legumes, verduras. Falo todas as frutas, a gente tem que pensar o abacate, né? O abacate é uma fruta com muita gordura, então, exceto o abacate, todas as outras frutas são permitidas. Verduras, legumes, fontes de carboidratos também são permitidos, né? Grãos, arroz, batata, né? Todos esses alimentos são permitidos. Por exemplo, pensando no carboidrato, a gente tem que tomar às vezes cuidado com o pão. Os pães, né, a gente sabe que às vezes ele pode ser preparado também com mais gordura, então é importante também que o paciente olhe bem os rótulos. Agora, vamos ver os alimentos que devem ser evitados. Na SQF, alguns alimentos devem ser evitados. Por exemplo, alimentos que são muito ricos em gordura. Quais são eles, então? Né? Os óleos, margarinas, manteigas, né? Porque esses alimentos são 100% gordura, né? Óleos, margarinas, manteigas, outros alimentos que a gente recomenda que retire, frutas oleaginosas, que são, né, ricas em gorduras também. Pensando também nas frutas, abacate, né? É uma fruta tão saudável, mas enfim, tem um teor de gordura maior. Se eventualmente for usar um abacate, então uma quantidade muito pequena, né? Então todo alimento que ele tiver uma fonte muito grande de gordura, ele deve ser evitado. A quantidade de alimentos também é importante na dieta a ser seguida. Ao elaborar a dieta, nós então devemos estabelecer quantidades adequadas, né? Em função, claro, das necessidades calóricas desse indivíduo. Então, as porções elas vão ser determinadas em função da necessidade calórica de cada indivíduo. Agora, todos os alimentos que forem fontes de gorduras, nós já sabemos que as porções serão menores. E atenção com o álcool, que deve ser evitado. O álcool, ele tem um alto valor calórico, mas não é esse o problema, né? Que no caso da SQF, o problema é que nós não temos lugar para guardar álcool no nosso corpo, né? Então, a gente não tem um reservatório de álcool. Então, todo excesso de álcool consumido, aquele álcool que não é oxidado, ele é transformado em gordura, né? O fígado, ele utiliza o álcool, transforma o álcool em gordura e daí a gente guarda a gordura no intestino adiposo, enfim, né? Mas então o álcool ele aumenta muito os triglicéridos, portanto o álcool deve ser totalmente retirado para o portador de SQF. Bebida, eu não posso fazer uso da bebida alcoólica. O paciente também deve ficar atento aos rótulos dos alimentos para saber o que está consumindo. Então, entre os cuidados que um paciente portador de SQF deve ter, um deles, acho que um dos principais, é a leitura de rótulos. Porque ali a gente tem a noção exata do quanto tem de gordura em cada produto. Porém, tem uma questão aí que a gente deve pensar. Muitos alimentos que nós consumimos, que não são preparados fora de casa, por exemplo, produtos de padaria, né? Às vezes não tem rótulo, né? Pão francês, a gente não tem rótulo em pão francês, né? É um exemplo só que eu estou dando aqui para vocês. Mas então, olhar o rótulo é fundamental, mas também pensar que vários alimentos, né, que são preparados são comercializados sem rótulo, eles também podem ter uma quantidade importante de gordura, né? Vou dar um exemplo: coxinha, empadinha, né? Esses salgados que a gente consome em lanchonetes. É importante você pegar e fazer suas compras, dá uma olhadinha na embalagem, vê lá atrás da parte nutricional os números
a quantidade de carboidrato, de lipídios que tem em cada produto. E quando o paciente se alimenta fora de casa, ele precisa ficar atento em como foram preparados esses alimentos. Então é fundamental que se tome muito cuidado com a alimentação fora de casa. Primeiro porque a gente não sabe como aquele alimento foi preparado, né? Alimentos disponíveis em lanchonetes, que é aquilo que a gente come assim rapidamente, às vezes, né, até por uma necessidade, quase todos eles são preparados, exceto uma salada de fruta que você pode ter ali numa lanchonete, quase todos os outros alimentos são preparados com gordura. Então é importante que tenha muito cuidado na escolha fora de casa. Outra orientação importante é em relação ao recém-nascido com SQF. Ele deve ter uma restrição de gordura também em sua alimentação, inclusive não podendo ingerir o leite materno. Então, quando é feito o diagnóstico para uma criança, né, no caso para um lactente, então a primeira coisa que se pensa é na interrupção da amamentação. Tá? A gente sabe que o aleitamento materno é fundamental, ele é recomendado para todas as pessoas, né? Mas nessa condição de SQF, ele precisa ser interrompido imediatamente. Por quê? O leite materno, o leite, né, de uma maneira geral, e o leite materno também, ele possui mais ou menos 3 a 4% de gordura, em torno de 3,5% de gordura. E esse tipo de gordura, esses triglicérides presentes no leite materno, são formados por ácidos graxos de cadeia longa, que são aqueles que precisam do quilomicron para ser absorvidos. E justamente nós precisamos evitar a formação dessas partículas, desses quilomicrons, né? Então, infelizmente, é um momento bastante difícil, mas a amamentação precisa ser interrompida. Por ser uma dieta restritiva, às vezes o paciente pode ter carência de algumas vitaminas e necessitar de suplementação. Quando nós elaboramos a dieta de um paciente com SQF, nós não devemos pensar somente, né, na questão assim maior, né, nas gorduras e também no açúcar e no álcool, mas também pensar naqueles micronutrientes, vitaminas e minerais, né? Então, muitas vitaminas e minerais são ingeridas por meio de alimentos fontes de gordura. Por exemplo, vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, vitamina D. Cálcio é um micronutriente, também um mineral obtido por meio de produtos lácteos, né? Então, muitas vezes é importante sim que se faça um monitoramento do consumo dessas vitaminas e minerais que muitas vezes precisam ser suplementados. Idem para alguns ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, que são essenciais. Apesar dos cuidados e restrições alimentares, o paciente pode ter uma dieta saborosa, aprendendo novas formas de preparo dos alimentos. Então, formas de preparo adequadas, assim, às vezes um grelhado, né, um alimento assado, usar ervas, uma variedade grande de ervas para conferir um sabor maior a esses alimentos. Então, eu acho que sim, né, é possível que esses pacientes tenham uma alimentação mais gostosa, não é? Por isso que é importante que ele tenha um atendimento com um nutricionista para que ajude esse indivíduo na elaboração dessas receitas. Né? Dá para se alimentar com comidas saborosas, você usando condimentos naturais e evitando o óleo. Aprender a conviver com a SQF não é fácil, mas o primeiro passo é ter conhecimento sobre a doença. Por isso, se você quiser saber mais sobre SQF, anote algumas dicas. www.vidasraras.org.br www.casahunter.org.br. O apoio da família também é fundamental para o tratamento do paciente. Família é primordial ao conhecimento da doença e ela ajuda muito. Então, sempre que é feito um diagnóstico da SQF, eu gosto muito de conversar com os familiares, né? Porque as pessoas precisam entender a gravidade da doença e entender o que é comer com 10% das calorias na forma de gordura, a restrição que é necessária. Então, é fundamental que o paciente ele seja bem assistido por um profissional da saúde, mas que isso englobe também os familiares, né? Porque a casa vai precisar mudar o hábito alimentar. Ou, claro, se os moradores não mudarem, mas pelo menos a casa precisa ter opções para que essa pessoa possa se alimentar de uma forma normal, né? Conviver com uma doença rara como a SQF é um desafio diário. Mas manter-se positivo e não desanimar é fundamental, pois não podemos deixar que os momentos difíceis deixem passar os momentos bons que acontecem na vida. O paciente que descobriu a doença, ele tem que aprender
a conviver com uma alimentação saudável, restrita de gorduras e curtir a vida da melhor forma possível.